Salve, salve, querido e querida ouvinte, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Estrangeiro, este que é o podcast de política internacional do Brasil de Fato, sempre com essa pegada, o nosso olhar popular do mundo. Eu sou o Lucas Stanislau e, claro, nunca tô sozinho aqui nesta missão e hoje muito me honra dividir a bancada com Moniz Ravena. Que tal, Moniz? A honra é toda minha, Que casa maravilha. cheia hoje aqui no Estrangeiro. Hoje tá povoado aqui, viu? Vamos apresentar nossos convidados, então? Bora lá? Tá que nem o funeral do Iatolá. 12 a 15 milhões de pessoas, Marco, mas somos 4, mas estamos muito também, né? Representamos muita gente. Muito assunto, né? Marco Fernandes, nosso analista geopolítico, que também tá aqui de passagem por São Paulo e veio aqui nos nossos estúdios do BDF, é isso? Mais uma vez, muito honrado estar aqui pela primeira vez com a Moniz, honra enorme, e com o meu caríssimo André. Já fizemos alguns podcasts aí da Sputnik e agora finalmente aqui também em pessoa. Então tá ótimo hoje. Marco também, que é correspondente do Brasil de Fato em Moscou. Em Moscou, e tá de viagem aqui por São Paulo, aqui passando uma Vim passagem. ver o Brasil perder. Isso. Meio pé frio, hein, Marco? Vimos todos. Pé frio Meio pra pé caramba, frio, hein? bicho. Acho que eu não venho mais, não. Em 30 eu vou lá pro Marrocos. Boa. E André Lucena, repórter aqui do Brasil de Fato, que também tá participando pela primeira vez aqui no Estrangeiro. Bem-vindo, André. Muito obrigado, Lucas. Um prazer estar aqui, né? A gente tem muito a discutir hoje, né? Um dia quente, com o Trump sendo aí o centro das atenções. Para mim é um prazer estar aqui pela primeira vez no Estrangeiro. Com você, Lucas, com você, Moniz, também o Marco. O Marco contou que veio ver o Brasil perder e a Argentina ganhar também. Então, vamos ver o que isso diz sobre o futuro da Copa. Parece que na última aconteceu a mesma coisa com você, né, Marco? Enfim, Quando é que Copas você à parte. volta pra Rússia, mano? Só pra gente saber, assim. Depois da final. Tamo perdido, hein? Puta merda. Moniz Ravena, a questão é, a gente tinha preparado um episódio, ontem finalizamos o dia aqui com um roteiro pra falar do funeral do Ayatollah Khamenei, que tem muitas questões aí políticas pra gente tratar, mas na virada de terça pra quarta, Trump aí melou o nosso roteiro e fez com que hoje cedo a gente se virasse nos 30 pra levar o episódio pra um outro lugar, porque de fato as notícias estão muito quentes, né? E a gente vai começar esse episódio com a frase que a gente usa muito aqui no nosso quadro Terra Plana, mas dessa vez ela vem pra dentro do roteiro que o Trump surtou É isso mesmo. novamente. É isso mesmo. Então, o Trump rasgou um memorando de entendimento, né, que pavimentaria esse acordo de paz com o Irã, disse que os iranianos eram a escória da humanidade, que eram pessoas doentes, voltou a bombardear o sul do Irã e disse que essa noite vai fazer novos ataques, né, aqui essa noite, hoje, dia 8 de julho. Tudo isso enquanto os iranianos velam o corpo do Ayatollah Ali Khamenei. Então, todo mundo viu muitas imagens de grandes multidões, né, no Irã, em países vizinhos, num processo que deve terminar nessa quinta-feira, dia 9, com o enterro. Pois é, o corpo do Ayatollah passou até pelo Iraque, né? Alguns pontos do Iraque, de fato, uma multidão enorme. Mas antes da gente tratar desse fato político, religioso e político, né? Eu queria passar a bola para o André para trazer, André, atualizações do que efetivamente o Trump vem falando, né? De ontem para hoje. Ele agorinha deu mais uma coletiva ali na cúpula da OTAN, que está rolando na Turquia. E o que os iranianos já reagiram, já responderam dessas novas ofensivas estadunidenses? Pois é, Lucas e a nossa audiência, as declarações do Trump são, assim, um show do estado atual da diplomacia, pelo menos norte-americana, ou seja, uma completa confusão. Elas mais levam a gente à incerteza do que a algum tipo de previsibilidade. Eu vou citar aqui, literalmente, a fala do Trump para a gente debater em cima disso, mas já reconhecendo que Trump é aquele tipo de personagem que ele emite uma opinião pela manhã, muda de opinião à tarde e ninguém sabe que ele pode, inclusive, dizer o contrário à noite. Como o Lucas falou agora há pouco, o Trump participou de coletiva de imprensa lá na reunião de cúpula da OTAN e se referiu à guerra com o Oriente Médio, com o Irã, com a questão também do cessar-fogo. Trump disse o seguinte: não acho que a guerra vai recomeçar. Acho que vai ser muito rápido. Eles atingiram alguns navios, então nós os atingimos ainda mais forte. Quando eles atacam, nós atacamos 10 vezes mais forte. Bem, trabalho para a gente tentar entender o que é que o Trump está querendo dizer no final das contas, né? Ele falou também um pouco a respeito das armas nucleares, dizendo que o Irã não teria arma nuclear, que o Irã não tem mais força militar, que os 159 navios estão afundados no fundo do mar e chamou a operação de sucesso.
E aí se referiu de maneira bastante pejorativa ao Irã como um todo, né? Dizendo que se trata de uma escória, né? E que o Trump que seguiria atacando, e que o Trump faz neste momento, que é certo não apenas para o país, mas também para o mundo. Só que na noite de ontem, o próprio Trump também tinha dito, olha, eu acho que o acordo de paz acabou. E nesse momento, na coletiva de hoje, ele já disse que não parece muito interessado na possibilidade de que se acabe. Ou seja, o que a gente tem visto, né, mais uma volta do que o Trump sempre faz. Ele mergulha as coisas num campo de incerteza para que, a partir dessa incerteza, ele não tenha que se comprometer com uma decisão definitiva. Essa aqui é uma opinião muito rápida que eu dou. E ainda sobre o Trump, como a Moniz muito bem colocou, ele ameaçou fazer um ataque, que os Estados Unidos, na verdade, façam um ataque hoje à noite. Eu achei bastante curiosa a frase do Trump. Eu sei que a gente vai falar sobre a OTAN em específico, a maneira como o Trump se referiu à relação que ele, como presidente, que os Estados Unidos têm com os demais países da OTAN neste momento. E eu digo para nossa audiência, fazer uma brincadeira meio trágica aqui. Acho que uma maneira, talvez, de lidar com o Trump, você imagine uma criança, 8 ou 10 anos, muito rica, muito cheia muito dona do mundo, em que ela vai ter que encarar o mundo só que a partir da sua própria gramática. Ou seja, eu não vou ceder jamais. Para que você se relacione comigo, você tem que ceder aquilo que eu quero. Olha como o Trump se referiu à OTAN na coletiva de hoje. Eles gostam muito do trabalho que eu estou fazendo. Eles disseram, Senhor, nós o amamos. São pessoas adultas dizendo isso. Não é algo bacana? Quer dizer, é uma grande apreciação sobre essa figura individual, Donald Trump. Mas indo, talvez, para o que importa, não que isso não importe muito, no final das contas, o Irã também reagiu, né? Vou fazer um recorrido aqui muito rápido. A gente tem visto um retorno dos ataques. Os Estados Unidos suspenderam a possibilidade de exportação de petróleo por parte do Irã. E o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do Irã, o Ismail Baqai, criticou duramente os Estados Unidos por violarem os termos do memorando de entendimento, abro aspas para ele. Os Estados Unidos violaram a estrutura do acordo por meio de suas ações unilaterais e ataques agressivos contra o Irã, contrariando uma cláusula do memorando de entendimento que enfatiza a responsabilidade da República Islâmica do Irã na definição de medidas para a passagem segura de navios pelo Estreito de Hormuz, e as críticas também foram outras, uma delas também muito importante do Mohammad Ghalibaf, que é o principal negociador iraniano. Muito bem, são 15 horas e 8 minutos aqui nesta quarta-feira. A gente está ao vivo por todos os canais do Brasil de Fato, no YouTube, nas redes sociais. Manda sua mensagem, seu comentário, sua pergunta. Tá aqui com o Marco Fernandes, com o André Lucena, com a Moniz Ravena, para comentar justamente esses novos ataques do Trump, enquanto os iranianos velam o Ayatollah Khamenei. E de fato, né, acho que foi o Mark Rutte, né, que falou que o Trump era o daddy, né? Era o paizão. Às vezes o paizão tem que dar uma chamada ali e tal. Eles têm essa relação meio bizarra ali entre eles, né? E o Trump tá colocando os europeus no bolso, humilhando essas democracias ocidentais europeias ali que estão meio na falência de estado terminal, né? Tem um pouco de teatro, né? Também nessa imagem dele como o cara meio bobo, o cara que responde assim, ele vai colocando todo mundo no bolso. Mas queria trazer o Marco para nossa conversa. A gente já falou aqui na abertura do nosso episódio que de 12 a 15 milhões de pessoas é o público estimado que participaram aí, né, dos rituais do velório do Khamenei. Isso é o número do próprio Financial Times, que também trouxe um dado de que 58% dos estadunidenses condenam a guerra do Trump ao Irã. Marco, a gente pode dizer que o Irã já tem uma vitória política nessa guerra contra o Trump? Eu tenho certeza absoluta. Eu acho que o funeral é um dos indícios disso. E, na verdade, a gente tá desde o começo, né? A gente fez um programa aqui logo no comecinho da guerra. E que eu fiz uma profecia digna de Ayatollah, de que haveria mudança de regime. Mas Sim. Não haveria mudança de regime no Irã, haveria mudança de regime nos Estados Unidos e em Israel. Hoje eu vou fazer uma correção. Houve mudança de regime no Irã. Mudou para muito melhor agora. Hoje o governo, a República Islâmica do Irã, a Revolução Islâmica está muito mais fortalecida hoje do que no dia 28 de fevereiro, quando começaram os bombardeios. Por quê? Porque eu acho que essa mobilização, primeiro, a gente tem que lembrar que até agora, segundo o Guinness, que além de ser a cerveja que eu mais gosto de tomar, também é o livro dos recordes, claro. Até então, o maior funeral da história da humanidade tinha sido o funeral do Ayatollah Khomeini. Segundo o Guinness, foram 9 milhões de pessoas. Esse é o dado oficial do governo iraniano. Se o Financial Times está falando 12 a 15, eu colocaria para cima, porque o Financial Times vai botar para baixo. Eu não sei se aqui está incluído também quem está no Iraque,
né, porque no Iraque acho também que é não. muita gente. Nós estamos falando do maior funeral da história da humanidade, né? E isso não é pouco. Eu tenho conversado muito, né? A gente fez várias entrevistas já no Brasil de Fato, desde o começo da guerra, então estou sempre em contato com vários amigos e, enfim, acadêmicos no Irã. E tem uma avaliação que está sendo feita mais ou menos consensual de que nós estamos vivendo um momento que ele só é, no Irã, que só é comparável ao momento seguinte à Revolução em 79. O grau de unidade, né, de mobilização em torno do país, da defesa da nação e de apoio ao governo, ele só é comparável a 79. E porque a gente também tem que lembrar que nesses 47 anos, né, com todos os altos e baixos, os percalços da Revolução, se construiu uma espécie de uma polarização também na sociedade iraniana. Uhum. Né? Muita gente no Irã é pró-Ocidente e acha que, enfim, o governo tem que ser derrubado. A gente viu, inclusive, nos protestos no final do ano passado. Exatamente, exatamente. Aliás, grande parte daquelas pessoas que estavam no protesto estão hoje no funeral e enfim, a gente ouviu muito também aí nas redes sociais e tal, muita gente dizendo, não, eu tive no protesto, eu me arrependo, foi um equívoco, agora eu tô aqui para defender a nação. Então, eu acho que assim, diante disso tudo, a gente pode dizer que, por um lado, acho que mudou o regime em Teherã, mudou para muito melhor. Eu acho que tem agora uma possibilidade, vou falar mais sobre isso mais para frente, mas há uma possibilidade, se o Irã consegue, por exemplo, minimamente nas negociações, superar parte das sanções, pelo menos, e voltar a ter um pouco mais de respiro na economia, o Irã é um país de uma população altamente educada, talvez uma das mais educadas proporcionalmente no mundo. O Irã tem um potencial gigantesco econômico. Inclusive, isso o próprio Ocidente já sabe, já estão, né? Vou contar aqui um off aqui, que eu fiquei sabendo também com alguns dos meus contatos lá no Irã. Atenção, pessoal do site, hein? Atenção, pessoal do site. Furo. A Embraer já está procurando o governo do Irã. A Embraer já tá assim, ó, com 100 aviões prontinhos para vender para o governo do Irã assim que as sanções forem suspensas. Que estava na ordem do dia para esses acordos. Exatamente. Né? Que agora estão sob incerteza. Exatamente, a gente não sabe. E por outro lado, para fechar, eu continuo achando que vai ter mudança de regime em Washington. Claro, eu acho que difícil que o Trump caia agora, mas as midterms estão ficando cada vez mais impossíveis para ele. Só esse dado aqui, 58% das pessoas contra a guerra, claro, né, isso já é um dado. E se ele tá de novo, né, mexendo no ninho de vespeiro, isso vai significar mais problemas econômicos. Nós já estamos em julho. As midterms são daqui a 4 meses. Isso. O relógio São as eleições, não para. Né? Exatamente. Como diria Nação Zumbi, relógios não esperam por ninguém, né? E as midterms estão aí. E por outro lado, o Bibi também a situação dele tá pior ainda, porque o Bibi tem eleição em outubro. Se ele perder, ele vai pra cadeia, porque acaba a imunidade dele. Claro. E a chance dele perder hoje é muito grande. A gente acompanha a imprensa israelense, a oposição, que não é uma oposição, é uma oposição pró-genocídio também. Claro, ali não tem Estão santo. Todos dentro do espectro do sionismo, né? Exatamente. Mas, efetivamente, pro Bibi, isso pode ser o fim da carreira dele e pode ser o fim da liberdade dele. Então, a situação tá muito complicada para os inimigos da República Islâmica do Irã. Agora, André, o Marco trouxe esse ponto das sanções, né? Que era uma demanda muito, muito importante que Teherã coloca sobre a mesa para as negociações com os Estados Unidos. Agora, como o Moni bem trouxe, o Trump deu essa surtada, os acordos ficam em suspenso, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas relembra para a gente, de fato, o que está sobre a mesa, né, nessas negociações e o que deve ser a expectativa do que deve ser ainda negociado se de fato as partes conseguirem voltar para a mesa e dialogar de novo. Antes da gente tentar pensar esses pontos, Lucas, eu diria o seguinte: a gente tem que tentar entender, e eu sei que é muito cedo isso, o que é que esses movimentos bélicos dos últimos dias representam? Uma retomada do conflito em si ou um novo tensionamento, uma nova camada que dificulta as negociações? A princípio, vindo do Trump, a gente não sabe nada. Quer dizer, as linhas vermelhas do Irã, elas estão sendo muito bem traçadas desde então. E, como a gente tem visto nos últimos meses, há muito fundamento nessa postura do Irã. O Irã parte da posição de uma nação atacada
O Irã sabe que se fortaleceu e sabe que a assimetria era e é muito grande em relação aos Estados Unidos e que tem posto aí derrotas muito significativas em relação aos Estados Unidos. Entre os pontos do acordo, desse memorando de entendimento, são 14 no total, os mais sensíveis e os que têm causado mais dificuldade em relação aos Estados Unidos é o pagamento de um valor para a reconstrução da estrutura que foi danificada no Irã. Trump já disse várias vezes que esse valor não vai ser pago. Sim. O Irã também diz que esse valor tem que ser pago. E outro ponto também muito importante diz respeito tanto à suspensão da exportação de petróleo iraniano, quanto também ao congelamento dos ativos iranianos no exterior. Algo que era um pouco inimaginável, se a gente faz um traço de 6 meses, se a gente vai de 6 meses atrás, né? A título de hoje, especificamente, mesmo com o Irã tendo revidado recentemente e o Trump fazendo o que quer fazer, eu diria que outro ponto muito importante para saber se o acordo vai sair ou não, talvez não esteja na letra miúda do acordo, Certo. mas num ator absolutamente chave, que é Israel. Né? Como a gente sabe também, o Benjamin Netanyahu reagiu mal ao acordo. Há uma questão de fundo que será respondida ao longo do tempo, que é em que medida a relação simbiótica entre Estados Unidos e Irã está comprometida. E Israel? Desculpa, entre Estados Unidos e Israel, perdão, está comprometida. A gente sabe também que tem uma base eleitoral muito ligada ao Trump, o pessoal do MAGA, que é uma base contrária ao que Trump fez no Irã. Tem um movimento que parece mais espetaculoso, mas pode nos dizer algo sobre o futuro, que é quando Tucker Carlson, que é um antigo apoiador de Trump, se volta contra o Trump. Ele sabe que ele está tentando se conectar a uma base trumpista que nega o que Trump está fazendo contra o Irã. Então, eu volto para Israel para fechar a minha fala, porque os ataques que têm acontecido nos últimos dias podem mostrar para a gente se, no final das contas, Israel está liberado para voltar a atacar ou não. Como isso vai ser negociado diretamente com os Estados Unidos? A gente está falando num dia em que o Trump deu coletiva, em que ameaçou ataques, mas que Israel também atacou o Líbano, né? A gente tem, enfim, as notícias saíram aí ao longo dos dias. Há quem fale também, pelo menos a Agência Nacional de Notícias do Líbano traz que 2 homens foram mortos, né? Alvejados por ataques de drones israelenses. No caso do Irã e no caso dos ataques dos Estados Unidos, 8 militares iranianos teriam sido mortos. E também a gente atualiza os números os números gerais de mortos e de feridos desde o princípio de março até hoje, segundo o Ministério de Saúde lá do Líbano, no total 4.321 mortos e um pouquinho mais de 12 mil feridos. Então, além do acordo, além das dificuldades de negociação em si, existe uma dificuldade sobre esse ator estratégico que é Israel, que já tem mostrado resistência e que parece, pelo menos nas últimas 24 horas, um pouco mais solto ou permissivo no sentido de poder atacar de maneira ainda mais inaceitável o que tem feito aí Israel contra o Líbano. Lembrando que essa semana a gente teve um recuo do Hamas em Gaza, que também coloca Israel numa posição delicada na região, né? Com certeza. E lembrando que o Líbano tem uma enorme comunidade brasileira, né? Sim. Que também é residente. Sim. Marco, se a gente está falando que o Irã teve uma vitória política, queria que você detalhasse para a gente alguns elementos disso, assim, das táticas militares, mas também do investimento em Irã nas áreas estratégicas, né, de pesquisa, aquilo que ganha a guerra para além das armas. Com certeza. Na verdade, para ser bem sincero, eu tô absolutamente fascinado com isso. Eu tô terminando de escrever um paper agora para o Valdai Club lá na Rússia, e depois vai sair, depois a gente vai publicar em outros lugares também, em outros idiomas, exatamente sobre isso, né? Chama Como o Irã está vencendo a guerra que mudou o mundo. Basicamente, o que o Irã fez nos últimos quase 40 anos, isso é para ser estudado nos próximos 2000 anos, eu diria. Eu brinco, né, que a gente até hoje estuda as táticas, a estratégia de guerra do general Aníbal de Cartago, né, contra Roma, né? Sim. Há 2.500 anos quase atrás. Se em 4026 ainda houver humanidade, que a gente está correndo risco de não chegar lá, se ainda houver humanidade, nós vamos estar estudando o que o Irã fez nos últimos 40 anos. Tanto em termos de estratégia militar, que foi uma coisa absolutamente genial em várias camadas de complexidade, mas sobretudo o que possibilitou que o Irã tivesse essa capacidade de derrotar ao mesmo tempo o maior aparato militar da história da humanidade e o regime sionista, né? Olha, isso tá... Primeiro, eu acho que assim, o segredo de tudo, se puder reduzir em uma coisa, chama-se Estado planejador. Isso é a questão principal. E eu acho que isso, para o debate, inclusive,
atual. A gente tem discutido muito isso a partir da China, né, da capacidade da China de planejar a longo prazo e como o Estado tem um papel absolutamente central. No Irã acontecem coisas muito similares. O Irã, quando terminou a guerra do Irã-Iraque, em 88, que foi a primeira tentativa de derrubar a Revolução Islâmica, o Irã percebeu que ele não tinha apoio internacional, que ele ia ter que depender dele mesmo para poder defender a Revolução. Então ele começa, a partir de então, um planejamento que ele basicamente é o seguinte. Primeiro, o Irã tem uma economia que hoje é uma economia com peso do Estado muito grande. A economia iraniana, ela tem também uma coisa que é muito particular, que são as boniades, que são as fundações, que na verdade é uma tradição islâmica, tem fundação no Irã que tem quase 1000 anos, que cuida de uma mesquita X, enfim. Mas eles criaram algumas fundações depois da Revolução. Uma delas foi criada para gerir a riqueza, as dezenas de bilhões de dólares do Shah Reza Pahlavi. Criaram algumas outras, né? Essas boniades, elas têm duas funções. Elas cumprem um papel, uma espécie de um estado de bem-estar social paraestatal, né? Porque elas são fundações de caridade, que são também para redistribuir a riqueza, mas elas foram se tornando também conglomerados econômicos e atuam nos setores estratégicos onde o Irã tem, digamos, foca a sua economia. Além disso, você tem a Guarda Revolucionária. Sim. A Guarda Revolucionária, além de uma força armada militar, estratégica, ideológica, ela também é um conglomerado econômico, que atua em telecomunicações, setor farmacêutico. A maior construtora do Irã, a Odebrecht iraniana, é da Guarda Revolucionária. Né? Isso faz com que o Irã tenha uma capacidade de planejamento, porque a economia está sob controle, seja do Estado diretamente, seja dessas fundações, e grande parte delas está sob controle direto do líder supremo. Eu estudei bastante isso, assim, tem estimativas. Oficialmente, o governo do Irã diz que é 21% da presença do Estado na economia, do controle estatal na economia. Mas há estimativas de que pode chegar a mais ou menos 50%. E as sanções não diminuíram esse Não, pelo contrário, potencial? as sanções foram aumentando, justamente porque o que as sanções fizeram foi esganar o setor privado. Certo. Né, que ficou impedido de fazer uma série de... E obrigou um desenvolvimento interno maior. Exatamente. E aí que entra a questão, os dois grandes conceitos do Ayatollah Khamenei. Um é a economia de resistência, como é que um país sob sanções tão pesadas consegue sobreviver, a gente precisa desenvolver a nossa economia, os nossos meios. E o segundo grande conceito, que é o de jihad intelectual. A gente precisa desenvolver conhecimento, tecnologia, pesquisa. O Irã vai massificar as universidades. Tinham 175 mil estudantes na Revolução em 79. O Irã chegou a quase 5 milhões de estudantes em 2015. Eles criaram também uma divisão de tarefa nas universidades. Então você tem desde a Universidade Azad, que ela massificou no país inteiro, uma espécie de ProUni iraniano, porque ela é um pouquinho privada e as pessoas pagam um pouquinho, mas ela formou, hoje ela tem 1,5 milhão de estudantes espalhados por todo o Irã. Formou a massa crítica de engenheiros, de técnicos para atuar nos setores estratégicos. Tem uma universidade, a Sharif, por exemplo, em Teherã, que é uma universidade de super elite. Todo ano, 1,5 milhão de estudantes fazem vestibular e eles escolhem 800 por ano. Isso é elite da elite da elite da ciência iraniana. E tem outras universidades que vão fazendo. O Ministério da Defesa tem uma universidade que a pesquisa nem é publicada, vai direto para o Ministério da Defesa. Quem ficou sabendo disso foram os Estados Unidos, que souberam os resultados da pesquisa da Universidade do Ministério da Defesa. Enfim, criou-se um grande complexo universitário com muito investimento e articulado com uma rede de mais ou menos 10 mil empresas de tecnologia que, sob direção da Guarda Revolucionária e do Ministério da Defesa, são as que vão construir tudo aquilo que foi pesquisado e desenvolvido nas universidades. Os drones, os mísseis, os aparelhos de comunicação. Então, assim, para encerrar, porque só isso daria um programa, porque realmente é fascinante. Mas só para encerrar, eu acho que duas coisas importantes de ressaltar. Primeiro, quer dizer, toda essa arquitetura só foi possível porque ela esteve blindada dos ciclos eleitorais. O Irã tem eleições a cada 4 anos para presidente e para o parlamento. E mudam as orientações. Tem presidentes mais pró-ocidentais, tem presidentes mais nacionalistas. Só que tudo isso que eu falei aqui está sobre a rubrica constitucional de projetos especiais. Isso está sob direção direta do líder supremo Ayatollah Khamenei. Presidente nenhum. Tentaram diminuir o orçamento. Não, estão gastando muito com isso aí. Não.
Desculpa. O presidente cuida da economia doméstica, vocês cuidam da inflação, dos juros, dos subsídios, privatizações. Isso aqui é política de Estado, isso aqui você não vai mexer. Exatamente, isso é estratégico, isso é para a sobrevivência da Revolução Islâmica. Agora, tem paralelos também com outros países sancionados, né? O Marco foi falando, eu fui me lembrando. A Coreia do Norte, por exemplo, a ideologia ajuste é algo que está posto ali na ordem do dia. A China mesmo... a estatização dos setores estratégicos chineses. Claro, que mesmo durante a reforma e abertura, a entrada massiva de capital privado estrangeiro manteve sob controle estatal setores estratégicos e uma política de Estado, plano quinquenais, né? Toda uma... O Irã tem planos quinquenais também, são né, cumpridos à risca. Tem uma série de medidas que foram sendo feitas também estratégicas, mas a última coisa que eu queria fechar é só para tocar no papel das mulheres nisso, que é uma das questões controversas que a gente sabe da sociedade iraniana e de como o Ocidente, como nós também, né, que não somos o Ocidente, ao contrário do que diria o chanceler Mauro Vieira, mas que é o seguinte, as mulheres têm um papel central nessa arquitetura institucional tecnológica. Primeiro, por exemplo, as mulheres são hoje, das faculdades de STEM, né, que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática, 35% dos alunos são mulheres. Sabe qual é o percentual de mulheres no STEM nos Estados Unidos? 12%. Ou seja, o triplo de mulheres no Irã em relação aos Estados Unidos. Em termos de patentes, segundo a Organização Mundial das Patentes, cerca de 18% a 19% das patentes no mundo hoje são feitas por mulheres. No Irã, o índice é de 24%. Né? Então, e as iranianas são 60% dos estudantes universitários no total e quase 70% das faculdades médicas e de ciências naturais. Ou seja, por mais que as mulheres ainda sejam só 16% da força de trabalho no total, o que é um índice muito baixo e tem a ver com algumas restrições, de fato, da lei iraniana, na área de tecnologia, que é a área que salvou o país, afinal de contas, as mulheres têm um papel fundamental e um papel mais relevante do que elas têm no Ocidente. Então, esses são todos elementos que acho que a gente precisa, né, agora que a poeira começa a sentar, a gente precisa começar a estudar isso de fato. Claro. Porque eu acho que, como você falou, tem paralelos muito interessantes com a Coreia do Norte, com a China, né? E acho que a gente está descobrindo que o Irã tem uma arquitetura institucional, econômica e política muito mais sofisticada do que sonhava a nossa van filosofia. Lembrando que a gente tem, o próprio Marco fez entrevistas, né, com intelectuais iranianas, então elas também estão presentes nesse cenário da esfera mais pública, falando sobre o país, falando sobre a tecnologia, ciência, política. Exatamente. Com certeza. E agora estamos ansiosos por esse artigo aí do Marco, né? Tá quase. Publicar no Brasil de Fato quando? Bota uma data aí, Marco. Assim que sair, esse é o meu problema, rapaz. Não é que depende do Valdai também, porque eles têm que ir lá fazer edição. Mas acho que nas próximas semanas... Logo mais vai estar no site do Mas é longuinho, viu? Você vai me bater, viu, Lucas? Não, a gente faz uma versão soft tá aí bom. A gente pede pra Chloe e pra Claudinha fazer um resumo. Muito bem, muito bem. Olha só, bora de intervalo então, né? Dizer para os nossos ouvintes que a gente precisa do apoio deles para continuar entregando jornalismo de qualidade, popular aqui no Brasil de Fato, que está passando por momentos difíceis aqui em termos financeiros. Então, te pedir aí para considerar se tornar um apoiador do Brasil de Fato. Acesse apoia.se/Brasil de Fato. Ou pode fazer também uma contribuição pelo Pix no doe@brasildefato.com.br e também mandar um superchat aqui pelo YouTube, porque não, a gente sempre gosta de receber perguntas e comentários aqui com o superchat. Então, considere aí apoiar o Brasil de Fato por todos os meios, maneiras, modos e jeitos que a gente aceita, todos são bem-vindos. E lembrar também, Moni, da campanha, né, de solidariedade do MST a duas Cuba. campanhas, né, que o MST tá no ar, é o mesmo CNPJ para Pix, que é a campanha permanente de solidariedade a Cuba, né, que vive uma realidade de bloqueio muito antigo e muito cruel, mas também ao povo venezuelano que tem sofrido aí as consequências do enorme terremoto das últimas semanas. Então, é o mesmo Pix que vai estar na tela para quem está nos assistindo e para quem está nos ouvindo, 11 586 301 000165. Então, vamos contribuir aí para a permanência da Revolução Bolivariana e da Revolução Cubana. Maravilha. André, a Monize citou aí algumas entrevistas que o Marco tem feito com intelectuais iranianos, e um deles é o professor Mohamed Marandi, que já deu aí algumas entrevistas sobre o EDF, né? 3. Sempre 3 aí. Figurinha carimbada já tem música aqui fantástica da casa, já pode pedir música. E ele tweetou, acho que ontem ou anteontem, uma tirada ali muito, muito interessante no Twitter,
postando, ele repostou um vídeo do Trump falando da economia, dizendo que os preços do petróleo nunca tiveram tão baixos. E assim, ele fez a referência ao que o Trump tinha dito no começo, que ia arrasar o Irã, ia colocar o Irã de volta à Idade da Pedra. Ele disse, olha, o Irã vai mandar a economia dos Estados Unidos de volta à Idade da Pedra, porque fechou o Estreito de Hormuz, a crise do petróleo é sentida por todo o Ocidente, principalmente pelo maior consumidor de petróleo do mundo, que são os Estados Unidos. E agora, com essa nova ofensiva estadunidense, os preços voltaram a disparar. Então, o Trump está fora da casinha ou, de fato, tem uma tática política por trás dessas intenções econômicas? E o que de fato se dá para medir os impactos econômicos e energéticos que esse conflito tem gerado? Pois é, Lucas, eu diria que falta estratégia da mesma forma que faltava estratégia no tarifaço lá em abril do ano passado. A coisa é muito personalista, a coisa é muito baseada nessa figura individual do Trump. Eu acho que isso é interessante e eu diria que mesmo... Claro, uma visão estritamente ocidental, ela está muito permeada disso, uma visão mais anti-ocidental, não tanto, mas ainda assim, eu diria, e essa é uma hipótese sem muita base teórica, mais uma opinião mesmo, ainda existe um certo imaginário de que, no final das contas, as decisões tomadas por governos dos Estados Unidos, seja democratas, seja republicanos, são decisões estratégicas no final das contas. Não é permitido que alguém tome decisão tão queima-roupa dessa forma. E qual é a razão disso? Com todas as críticas possíveis que podem ser feitas, principalmente à política externa norte-americana, do ponto de vista da gramática da democracia liberal, os Estados Unidos conseguiram criar e consolidar instituições fortes, aqui eu estou usando um discurso bem estadunidense, fortes o suficiente para conter o poder daquela pessoa que está lá ocupando a Casa Branca. Muito bem, não é mais verdade. O que o Trump faz é a criação de um fenômeno social muito diferente do que os Estados Unidos, diferente do Reagan, diferente claro. do Kennedy, Claro. algo desse tipo. E do ponto de vista da economia, eu lembro, uma vez eu conversava com uma figura importante da diplomacia brasileira, chefiou a embaixada do Brasil lá em Washington, que dizia o seguinte: o estadunidense médio, ele é uma pessoa com uma cabeça, 2 braços e 4 rodas. E isso diz muito. Claro. Quando você tem um preço de gasolina que sai de cerca de $2 e pouco para mais de $4, isso é astronômico e isso não se reflete só no curto prazo. É claro, quando a gente fala de burradas aí ao longo de guerras, a gente está falando de perdas militares, de perdas de vidas, em primeiro lugar, evidentemente, e das consequências econômicas. Eu acho que essas, para os Estados Unidos em especial, a gente ainda vai demorar um tempo para entender por completo. Mas algumas coisas já nos ajudam a entender o tamanho da maluquice aí que Trump e Netanyahu fizeram juntos. Eu vou trazer alguns dados, posso estar aqui jogando dados à vontade, mas nos ajuda um pouco a entender. No último mês de maio, a inflação do consumidor dos Estados Unidos chegou a 4,2% no acumulado a 12 meses, o que é um número muito alto para o padrão norte-americano. Sim. Lembrando que Trump volta ao poder criticando o governo Biden pelo aumento do custo de vida dos Estados Unidos, né? E uma coisa muito importante, que é o aumento do preço dos fertilizantes. Essa é uma conta que a gente aqui no Brasil está pagando e vai pagar. Esse aumento é de 47% desde... É a base do Trump que vai pagar isso aí. Que é a base do Trump, que vai pagar isso aí, Marcos. Estamos muito nisso. E uma coisa muito interessante para a economia norte-americana, para além de queda no PIB, inflação nos Estados Unidos e outras coisas, é o custo da guerra, o custo militar, que indiretamente é um custo econômico também. Tudo bem, a gente poderia até imaginar lá em fevereiro dificuldades dos Estados Unidos em relação ao Irã, mas a gente não poderia imaginar que os Estados Unidos estivessem basicamente obliterando sua capacidade bélica num conflito em que não consegue vencer o Irã, em que a China observa, parada e muito bem obrigado. Né? Não estou aqui projetando a Terceira Guerra Mundial, mas, enfim, as coisas também se dão um pouco por aí. Como é que é aquela história? Não atrapalha enquanto seu inimigo comete um erro, né? Não interrompa o seu inimigo enquanto ele estiver cometendo um erro. Essa máxima rolou aqui também no estrangeiro, aqui algumas vezes esse ano. Curiosamente, resgatam umas frases assim atribuídas ao Napoleão, né? Exato. Ninguém sabe se foi ele mesmo, mas tá valendo, Napoleão. Tá valendo. Enfim, existe um pedido que tá para ser feito ao Congresso norte-americano de pelo menos 80 bilhões de dólares extra para cobrir o custo dessa guerra. Há muita gente que fala que esse valor é subestimado, será maior. Existem problemas de uso de míssil Tomahawk, enfim, destruição de drones e coisas desse tipo. Enfim, e aí a gente entra na questão da desaprovação, propriamente. É claro, isso renderia vários episódios do estrangeiro. Quer dizer, no final das contas, o que é que a gente está falando de uma população que passa a desaprovar o governo Trump? É muito difícil isso, porque
é quase impossível a gente não pensar em como nós desaprovaríamos o governo, nós aqui do Brasil, o governo que temos. Eu tenho uma certa impressão que no caso dos Estados Unidos, a coisa é parecida, mas é diferente. Os Estados Unidos é uma sociedade muito calcada no individualismo, né? Propriamente. No final das contas, eu diria, e é claro que é preciso respeitar cada realidade individual, o sujeito progressista de renda média alta de Nova York não é o cara do meio oeste norte-americano. Em geral, olha, não atrapalha a minha vida, você que está aí no poder, é um direito de primeira geração mesmo, assim, do individualismo. Não me importa o que você vai fazer no exterior, contanto que indiretamente eu não pague essa conta, né? E aí é que a coisa com o Trump não fecha, no final das contas, porque ele está diretamente implicando no aumento de custo de vida do norte-americano, né? No final das contas, talvez a população não se importe tanto com o fechamento de agências de assistência social ou assistência humanitária no exterior, mas mais porque o seu custo de vida aumentou e que já estava alto. O tarifaço, né? O tarifaço já teve uma pressão inflacionária. Com o tarifaço. Né? Então já é E é engraçado, você para pensar, porque esse mesmo presidente que através de uma medida que não tinha estratégia bem elaborada e que, na verdade, volta ao poder dizendo, olha, a gente vai parar com essas guerras sem propósito que os Estados Unidos têm feito ao longo das últimas décadas e que faz o contrário e que só poderia sobreviver se, de fato, nesse plano mirabolante dele, tivesse acabado com o Irã em 24 horas ou em 48 horas, né? E aí é que é o mais interessante, eu acho que seria preciso algo realmente muito fora do comum para não imaginar o Trump perdendo o Congresso norte-americano no final do ano. Né? Que é mais ou menos o seguinte, economicamente, já que a gente vai colocar só essa variável aí na conta, o Trump é eleito, claro, essa tese a gente vai ter que discutir muito tempo, não é tão simples assim, mas o Trump é eleito por conta das contradições do capitalismo norte-americano. O Trump, a gente sempre se perguntou, desde 2025, bem, como é que o país que inventou a regra do jogo, do comércio mundial, tá jogando contra a regra do jogo? Por quê? Porque ele perdeu essa regra, essa é uma contradição. A sociedade norte-americana ficou mais desigual. A sociedade norte-americana, né? A Europa ficou mais desigual. Ou seja, é o efeito colateral da própria decadência do sistema, do né? sistema. O Trump vem como uma figura mais radical nesse sentido, mas eu acho que esse fenômeno econômico não mudaria por si só, né? E com todos esses problemas, aí vem uma guerra... Eu tô imaginando até o apoiador do Trump, sabe? Assim, claro. Uma coisa completamente sem propósito e que expõe também uma relação mais do que estratégica entre Partido Republicano e Israel. Então a coisa complica muito do ponto de vista econômico, né? A gente vai ver preço fertilizante, custo de gasolina, custo logístico. Claro. Uma China que se preparou muito bem com reserva de petróleo, né? Ao longo de todo esse tempo. E é a tempestade perfeita para uma perda eleitoral, e a questão será saber, e sei que a gente vai discutir no futuro, o que é que o Partido Democrata, em eventual maioria no Congresso, na Câmara e no Senado, pode fazer realmente com o Trump. É só uma oposição? É um impeachment? São cenas aí pro ainda que sem grandes esperanças também no Partido Democrata, né? Nessas mudanças mais estruturais. Sem dúvida. Tem um frescor ali vindo de Nova York com o Mandani, que tem toda uma pauta um pouco problemática também entre a esquerda, não é um consenso, mas ainda que deu uma lufada, uma arejada dentro do Partido Democrata, do establishment democrata, né? Ainda que não entre em questões propriamente de orçamento, estruturais, né? Claro. Política externa. Claro. E acho que aproveitando o que o André falou aí dos custos militares, né? A gente falou no início do episódio também que tá acontecendo a cúpula da OTAN na Turquia e como o Trump vem lidando aí com os países europeus, com os governos europeus. Mas, Marco, ele trouxe o Erdogan pro bolso? Olha, acho que assim como é muito difícil prever os próximos movimentos do Trump, eu acho que também é muito difícil prever os próximos movimentos do Erdogan, porque ele é um sujeito que há anos que ele joga com essa ambiguidade. Sim. Né? Vamos lembrar que em 2024 ele vai até a cúpula dos BRICS, em Kazan, na Rússia, né? A gente estava lá, eu estava lá, pedindo para entrar pro BRICS. Né? Pedindo para entrar pro BRICS. Logo depois dá uma facada nas costas da Rússia na Síria. Né? E faz um conluio com Israel e derruba o Bashar al-Assad. Nesse momento, então, ontem lá na cúpula da OTAN, ele disse que vai apoiar a Ucrânia no que for preciso, né? E ao mesmo tempo, enfim, mantém um canal de diálogo com a Rússia. Ao mesmo tempo, vocês sabem que há nesse momento também uma discussão interessantíssima, né, que eu acho inclusive outro bom tema aí para os resultados da guerra, que é essa possível articulação de uma organização, de uma aliança de defesa
dos países islâmicos, Uhum. né, que está sendo aí capitaneada, né, pelo Paquistão. O Irã, obviamente, está envolvido nisso, Arábia Saudita, né, e a própria Turquia, e o Egito, né? Então, é isso, o Erdogan joga nas duas pontas, né? É muito difícil saber exatamente. Ele tem, na verdade, a ideia do Erdogan é construir uma área de influência dele, né? Ele tem esse sonho dos estados túrquicos, né? De construir aí uma grande aliança dos estados túrquicos que pegaria ali a Ásia Central, Sim. até inclusive em algum momento flertando com articulações em Xinjiang, lá com os uigures, que são também um povo túrquico, né? Mas aí também ele é muito cuidadoso, não vai mexer com Xi Jinping desse jeito. Mas enfim, eu acho que é isso. Eu acho que não... Agora, o mais importante, eu acho que nessa história toda, nós estamos discutindo a OTAN, mas eu acho que o grande fenômeno é de fato a mudança da correlação de forças na Ásia Ocidental, né? Isso é uma coisa, eu lembro que o Araghchi, o chanceler iraniano, se eu não me engano, acho que no começo da segunda semana da guerra, ele deu uma entrevista para a Al Jazeera, eu assisti ao vivo, e que ele dizia isso. Era um recado muito claro e muito diplomático, e aquela coisa, né, tranquilona dele, meio zen quase. Ele falou assim, olha, eu acho que a gente tem que aprender a lição com essa guerra de que a segurança da nossa região só pode ser garantida pelos países da região. Nenhuma potência estrangeira pode garantir isso. Uhum. E, na verdade, o que aconteceu, quer dizer, um dos resultados da guerra, todo mundo agora sabe que os Estados Unidos não conseguem derrotar o Irã militarmente. Ou seja, não tem proteção para Kuwait, Bahrein, Arábia Saudita, ninguém está protegido pelos Estados Unidos. E nem Israel, né? Então, de fato, o Irã se consolida como uma grande potência regional, né? Começa, então, também a fazer essa articulação, né, de uma aliança militar regional, islâmica. Ou pelo menos pressiona os países do Golfo a se mexerem de alguma maneira. Exatamente, né? Porque, na verdade, aí você imagina que esses países do Golfo passaram décadas gastando dezenas de bilhões de dólares para ter sua segurança garantida pelos Estados Unidos. A primeira vez que eles precisaram... E valeu de um total Nada. de zero. E outra, só para complementar isso que o André trouxe, aí, em algum momento você mencionou a questão, né, dos armamentos dos estadunidenses. Saiu um relatório é um think tank importante em Washington chamado Centro Internacional de Estudos Estratégicos Internacionais, CSIS. Eles fizeram fechar a conta, né? Fechar a conta, passar a régua do que os Estados Unidos gastaram com o Irã nesses 37, 38 dias. Basicamente, os Estados Unidos gastaram, em alguns casos, como os Patriots, né? Que na verdade já estão ultrapassados, mas os sistemas THAAD, que são os principais, eles gastaram entre 50% e 60% do seu estoque. A previsão para os Estados Unidos reporem o que gastou em 37, 38 dias, sabe de quantos meses é? Segundo o think tank, 52 meses. 4 anos e 4 meses para voltar ao que tinha no começo de fevereiro. Ou seja, nós estamos falando, além de tudo, de um país com todas as contradições que o André apontou aqui, nós estamos falando de um país desindustrializado. E um país desindustrializado não pode vencer guerras de verdade, com adversários à altura e guerras que durem no médio e longo prazo. E eu acho que isso é também uma das grandes lições que todo mundo vai precisar aprender daqui para frente. Os Estados Unidos estão cada vez mais próximos daquilo que o Mao Zedong previu lá nos anos 60, né, e fez a sua butade, que os Estados Unidos são um grande tigre de papel. Tigre de papel. Né? Os Estados Unidos apostaram nessa desindustrialização, né, no processo de desenvolvimento, e os países que eles usaram como satélite, hoje muitos estão sob a influência de outras nações, então eles perdem essa possibilidade de produção. Isso. André, queria te pedir um comentário mais rápido aqui, porque uma outra movimentação essa semana que chamou a atenção foi a ida, a visita do Macron à Síria, né? Então, nessa tentativa de normalizar um pouco esse grupo que governa, né, no pós-Assad, um grupo que foi por muito tempo próximo ao Talibã. Mas se, na sua opinião, isso quer dizer que esses estados europeus ainda têm algum papel para cumprir nesse lado ali do mundo? Essa é uma boa pergunta. Eu admito que, não tendo uma resposta tão definitiva, a gente pode pensar tanto, porque é um movimento que pode indicar algo. A gente pode pensar pelo lado da França estar tentando fazer um trabalho que os Estados Unidos não fariam.
de alguma forma, né? Quer dizer, os Estados Unidos talvez não se envolveriam tão diretamente. Então você tem uma França ali através da figura do Emmanuel Macron. Para a Europa, especificamente, pode ser pelo menos aquele respiro mínimo de mostrar alguma relevância no campo diplomático, principalmente. Que pode servir para alguma coisa. Que pode servir para alguma coisa. Agora tem uma... O Trump sempre, né? Ele resumiu algo muito importante numa frase muitíssimo curta, né? Já de um tempo... Os Estados Unidos têm discutido a possibilidade de retirar a Síria da lista de países que incentivam o terrorismo, que tem toda uma série de consequências, como restrições a transações financeiras e tal e tal. O Trump foi perguntado sobre isso hoje e disse, eu acho que vou retirar. Então, não falou muito mais. Agora, na minha opinião, e para fechar um comentário um pouco mais rápido, eu acho que o principal interessado é a turma da grana, né? Quer dizer, a gente está falando de empresas norte-americanas, claro, interessadas em investimentos, a gente está falando também de países do Golfo, enfim, algo desse tipo, mais uma vez, contanto que o novo governo sírio, ainda assim, com toda a problemática que poderia ser apontada pelos Estados Unidos, mas não é apontada, quer dizer... A gente mantém, contanto que seja condizente com os nossos interesses. E aí, vamos mandar comissão, vamos mandar representantes para tentar fechar negócios. No final das contas, me parece mais a tentativa de uma criação de um paraíso artificial de transações econômicas, enfim, para benefício de grandes conglomerados. Janelas de oportunidades. Janelas de oportunidades, Deve existir um termo em inglês para isso. O pessoal corporativo sempre... Claro, enfim, claro. Agora, tipo. Vale a gente lembrar que a versão do Macron que foi para a Síria é a versão do Macron de Dr. Fantástico, né? Óculos escuros, aquela versão meio apocalíptica do Macron que a gente já batizou aqui no estrangeiro. Foi o que foi correr às 8 da manhã. Isso, fazer Cooper às 8 da manhã, né? Agora, tem uma coisa nesse olho dele, né? Que sempre tá com esse óculos, é meio esquisito essa skin do Macron. Marco, rapidamente, antes de a gente ir pro nosso querido e estimado Terra Plana. O Lula foi pra Itajaí há alguns dias, acho que 15 dias, no final do mês passado, inaugurar umas fragatas lá da Marinha. Exato. E ali ele fez um discurso dizendo assim, olha, eu fui contra o Brasil ter um programa nuclear e hoje eu fez uma autocrítica, né? Hoje eu vejo que foi problemática essa minha posição e que a gente tem que investir mais em defesa porque senão o mundo tá cheio de maluco. E hoje a gente tá vendo, ele usou essa expressão, o mundo tá cheio de maluco. Citou até o Solano Lopes, falou, Solano Lopes lá no século XIX invadiu o Paraguai, invadiu a Argentina, o Uruguai e o Brasil de uma vez, o mundo tá cheio de maluco, não sei o que vai acontecer. E a gente fez uma entrevista, você e o Serguei Monin, nosso correspondente na Rússia, fizeram uma entrevista com o Amorim, que foi um pouco nessa mesma linha, Exatamente. Né? Dá pra gente esperar um giro da política externa Lula 4, aí se o presidente vencer as eleições de outubro? Olha, eu acho que há esperança. Há esperança. Eu lembro, inclusive, quando a gente estava entrevistando o Amorim, quando ele fez essa fala, eu por dentro falei, pô, golaço, o Brasil de fato, vai ter uma puta manchete essa semana. Né? O Brasil precisa criar capacidade de dissuasão. Porque, de fato, isso foi um debate ausente no Brasil nos últimos 40, na volta à democracia. E o Amorim toca nesse ponto, ele fala, a gente pegou ranço dessa questão militar, né, por causa da ditadura. O que é um erro. Né? Eu acho que está claro, o presidente Lula, está claro para o embaixador Celso Amorim, para o assessor internacional. Agora, nós temos muitos desafios, né? E eu acho que, mais uma vez, o Irã nos mostra caminhos. Vamos lembrar, gente, que nós estamos falando de uma economia, tudo isso que eu falei aqui agora há pouco, uma economia sob sanção há 47 anos, que tem um PIB de paridade de poder de compra, estimado hoje, porque é muito difícil também os dados no Irã, de 1,7 trilhão de dólares. O nosso PIB é de 5,2 trilhões de dólares. Ou seja, nós somos 4 vezes mais do que a economia do Irã. Se o Irã conseguiu fazer isso, né, com todas essas restrições, capacidade econômica nós temos. Agora, é isso, nós temos esses desafios. Primeiro, precisa de um investimento gigantesco em ciência e tecnologia, né? Por décadas, não é? Esse é o nosso grande problema. Porque daqui a 4 anos, se Lula perde, ganha o Bolsonaro, vai tudo por água abaixo. Então, a sociedade brasileira vai precisar discutir isso. Nós precisamos ter programas de Estado. Nós precisamos chegar a alguns consensos na sociedade brasileira que não vão estar determinados pelo ciclo eleitoral. Porque o ciclo eleitoral, ele é a grande sacada do imperialismo para todo o sul global. Porque eles conseguem reverter processos, às vezes, riquíssimos, de 4 ou 8 anos, eles revertem com uma vitória eleitoral para a direita, para a extrema-direita. Então, acho que sem isso, a gente não tem como seguir. E outra coisa, né, acho que assim, para fechar, do ponto de vista da ciência e tecnologia, é isso, nós estamos com as universidades sucateadas. Né? Se nós não tiver, a gente continua dependendo de austeridade, mas que calabouço, não? Calabouço. É um calabouço fiscal, na verdade, né? Calabouço fiscal. Enquanto a gente estiver discutindo... Grande Freud, né? Enquanto a gente estiver discutindo isso,
e não estiver discutindo projeto estratégico, nós não vamos conseguir dar conta dos malucos que vêm por aí, né? Então, acho que, mais uma vez, a gente precisa se debruçar sobre a experiência iraniana, porque é possível fazer. É possível. E por falar em malucos, acho que chegou a hora da gente dar Sim. espaço para eles, né? No nosso quadro Terra Plana. Vamos lá, por favor. We don't need no education. A Terra é plana. Então tá bom. Chegamos aqui para o Terra Plana, esse que é o quadro de maior sucesso da podosfera brasileira e, quiçá, internacional. É onde a gente dá espaço aqui para dar uma desupilada na semana e trazer os maiores absurdos que a extrema-direita mundial está aprontando. E isso é uma competição saudável, amistosa, calorosa, mas é uma competição, porque, afinal de contas, tem que dar uma temperada aqui, né? Uma competição com troféu e premiação. Olha só que coisa maravilhosa esse troféu feito à mão. Especialmente preparado, sob medida para nosso quadro Terra Plana. André, que está estreando hoje aí, te desejamos boa sorte. Inclusive, quer começar? Vamos nessa. O estreante começa aqui, pode ser, Moni? Bora. Bem. Vai nessa, cara. O que você traz pra gente? Bem, eu espero que essa edição do Troféu Terra Plana, o Trump não ligue para os organizadores e não peça para reverter o cartão. Porque é Reverter o possível. troféu, né? É que aquele só vence, pô. Não tem perigo. Ele Esse sempre é o vence problema. aqui, pô. Esse é o problema. Então, Lucas, pessoal, nossa audiência, o meu Troféu Terra Plana vai pro senador Flávio Bolsonaro. Não poderia deixar de ser, que promoveu nesta semana uma cena, no mínimo, constrangedora na reunião que teve lá no escritório de representação do comércio nos Estados Unidos. Flávio Bolsonaro, logo Flávio Bolsonaro, que ao lado do irmão tanto trabalhou e segue trabalhando em prol das tarifas que prejudicam a economia brasileira, foi implorar para que os americanos, os estadunidenses revertessem a tarifa, dizendo, olha, esse não é o momento apropriado, nós vamos ter eleição esse ano, por favor, ano que vem, quando eu estiver no poder... Vocês mais ou menos retiram. assim. Vocês retiram, porque vai ter alguém que vai conversar de igual para igual. My friends, não me deixem só. My friend, não me deixe só. Eu só tenho o meu irmão a me apegar nesse momento, né? Enfim, é claro que o Flávio Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro não estão nem aí para as consequências para a economia brasileira. Mas o mais interessante também dessa... E aí, talvez o motivo de fundo da concessão desse troféu Terra Plana é o que aconteceu nos bastidores, né? Uma das pessoas que participou desse encontro apesar de tudo, é uma reunião aparentemente muito técnica. Há pessoas, pesquisadores, enfim, pessoas dos Estados Unidos, também do Brasil. Um dos participantes foi o professor Gustavo Pessoa, da FGV, que falou um pouquinho com a imprensa brasileira e relatou um pouco como é que se deu o ambiente. Quer dizer, era uma reunião técnica, o Brasil tinha representantes, Roberto Azevedo, que foi ex-diretor da Organização Mundial do Comércio, estava lá, e outras pessoas, enfim. O Flávio Bolsonaro chegou determinado a gravar vídeos da sua performance em inglês para postar nas redes sociais e fazer campanha. O pessoal da mesa diretora ficou em choque com aquilo ali, quer dizer, isso aqui não é um ambiente para isso, né? Você não tá num debate eleitoral que você faz só cortes para as redes sociais. No final das contas, recebeu uma reprimenda, direta e indireta, proibiram o uso de celular do Flávio Bolsonaro. O cara foi tipo streamar, né? Ele foi streamar, ele foi levou um tripézinho, colocou o celular pra gravar a si mesmo. E o Gustavo Pessoa também relata que foi o único participante que não apresentou nenhum dado, que não trouxe nenhum argumento significativo em prol da reversão das tarifas e pediu, por favor, que não tarifassem. Aliás, não agissem sobre o Pix, porque o Pix teria sido inventado Pelo Bolsonaro. Coisa que a gente sabe que não é verdade. Então, troféu Terra Plana pro Flávio Bolsonaro. Agora, por trás disso tudo tem uma coisa muito preocupante, que é a carta que o Flávio Bolsonaro mandou pro Marco Rubio, onde ele coloca a equipe dele à disposição de uma transição em caso de vitória eleitoral do Bolsonaro. Minha equipe estará pronta para fazer uma transição ordeira com os estadunidenses. Isso é um crime de traição, lesa pátria? Como é que é? E ele é senador, né? E ele é senador, Moniz. Como é que nós vamos criar capacidade de dissuasão com um sujeito desse, né? Ele tá colocando a equipe dele a serviço de uma potência estrangeira. É impressionante. É impressionante. Moniz, você consegue superar essa? Qualquer potência estrangeira, Não aliás. sei. Essa é difícil, né? A gente tá tendo cada vez mais Flávio Bolsonaro aqui nesse quadro. Eu hoje não venho com o presidente argentino, mas venho com a Argentina, para não perder o costume dos nossos... Certo. Dos que sempre frequentam esse quadro, Claro. mas... A muita roubalheira contra o Egito ontem, você vai trazer, não? Esse é um ponto, Eu mas... voto nessa aí, porra. Ele já anunciou. Já escolheu. Podemos acabar já? Abrimos Acabou? a votação. Mas
desse jogo, né? Que o Egito foi roubado pela FIFA. Mas não só, a gente viu no final do jogo torcedores argentinos com a bandeira de Israel, né? Sim. Mostrando a bandeira de Israel para a torcida do Egito. Todo mundo acompanhou, né? Quem acompanhou a Copa do Mundo, o técnico egípcio fez várias declarações e várias demonstrações de apoio ao povo palestino durante vários momentos da Copa. E no final do jogo, ele vestiu a camisa da Palestina. E aí, torcedores argentinos sacaram a bandeira de Israel e mostrando, fazendo Sim. essa comparação, emulando o Estado sionista. Então, o meu Terra Plana vai pra isso. E ele peidou os caras, né? Na saída do Sim. campo, xingou, O técnico respondeu. do O técnico técnico egípcio, O ele Milei foi pra fazendo cima. escola com, Sim. com essa torcida. Milei e Netanyahu que estão unha e carne, né? Então, carne. assim, um negócio Carne. chocante mesmo. Bom, o meu já foi anunciado aqui, então, né? Acho que não tem muito como ser diferente. É o tapetão do Trump ligando pro Infantino pra tirar o cartão vermelho do jogador estadunidense, o Balogun, que era o craque do time, que na final não adiantou de nada vezes nada, porque os Estados Unidos tomaram uma taca da Bélgica. E depois os belgas ainda provocaram. Falaram assim, reverte isso agora, Trump. Reverte o 4-1. Eu acho, Exatamente. Lucas, que se adiantou de alguma coisa foi que a Bélgica tenha jogado ainda melhor. Exatamente, Instigou os com belgas, né? certeza, Deu ali com certeza. um tempero a mais, né? Uma raça a mais pros belgas ali ganharem dos Estados Unidos e eliminarem os gringos da Nossa, Copa e mais um em papelão casa. da FIFA, né? Que Totalmente. cedeu à pressão do Trump. E o Infantino dizendo assim, não, mas não teve nada a ver, foi uma decisão técnica. Agora, eu só quero lembrar que o juiz era brasileiro e o VAR venezuelano. E eu quero lembrar que o próximo jogo da França, o trio de arbitragem é todo argentino. Argentino. Bom, Marco, com essa me despeço de você. Agradeço Gente, tá difícil pela presença hoje. aqui nos estúdios. E vota aí, por favor, pra quem vai certeza. esse maravilhoso troféu. Então, olha só, tá muito boa hoje. Acho que uma das que eu participei é a mais difícil de escolher até hoje. Ó. Eu vou eliminar, por enquanto, o Flávio Bolsonaro, só porque ele vai voltar 20 vezes até outubro, Ih, tenho daqui até certeza. outubro. É, Como e a nós estamos no Copa? clima de Copa, né? E aí eu vou ser sincero, assim, eu sei que tem muitos brasileiros, tem muitos amigos torcendo pra Argentina, gente. Eu não consigo. Eu tenho camisa do Maradona, inclusive, em casa, mas eu não consigo torcer. Eu não torço pro Palmeiras, eu não torço pro São Paulo, sou corintiano, eu não torço pro Flamengo, eu não torço pra Argentina. E ontem eu torci muito pro Egito. Claro. E teve aquele momento ali em que o Egito tava ganhando de 2-0, eliminando a Argentina com o gol do Zico. Do Zico. Porra, isso seria de uma justiça poética, uma reparação que é Zico histórica. pelo nosso Zico, né? Exatamente, uma reparação histórica com a poesia da bola. Sim. E aí foi uma roubalheira. Sim. Tô discutindo com meu filho até agora porque ele fica defendendo o juiz aqui. Mas Ele é tá fã do errado. Messi. Ele é super fã do Messi, muito Messi boy. Então eu vou ficar com a Argentina e também, principalmente, pela roubalheira, mas por essa questão da torcida argentina, que a gente sabe que isso não representa o povo argentino, Sim. mas tem uma parcela da torcida argentina que a gente sabe que tem uma tradição racista, que vem pra jogo na Libertadores, Claro. aqui no Brasil, e xinga jogadores brasileiros negros. E rolou isso ontem também, né? Rolou, Sim, rolou influenciador também. Speed, né? Ele Exato. também foi alvo de ataques racistas de Exatamente. argentinos. Tem musiquinha do Mbappé, que ele é africano, que não sei o quê. Então, assim, e com todo o meu fígado que eu ainda tô hoje, por causa da derrota do Brasil e da vitória da Argentina, eu vou dar a vitória pra Moniz hoje. Moniz e Ravena, obrigada. muito bem. Mantendo minha palmas. tradição de vitórias. Putz, Aqui. a Moniz tá bem. Mas que é isso? Eu quero pedir esse VAR aí, É hein? porque eu peguei os seus, né? Porque eu te substituí, mas aí eu ganhei. Rapaz, dispara na liderança. Favorita pra vencer a taça Favoritaça. do Mundial Plano aqui Taça. no estrangeiro. Isso é Muito difícil. bem. André Lucena, obrigado, vocês. camarada, por essa estreia aqui no estrangeiro. Volte mais vezes. Estarei aqui sempre, Lucas. Obrigado a vocês pelo convite. Foi um prazer muito grande estar aqui. Moniz e Ravena, obrigado por dividir essa bancada comigo. E você fica, né, por Eu mais fico algumas semana semanas. que vem, tô aqui também. Muito bem. Pra ganhar mais um Terra Plana. Arrasar aqui no Mundial Plano. E obrigado a você, querido e querido ouvinte. A gente volta na quarta-feira que vem com mais um episódio do Estrangeiro. Até lá!